Quando Herodes morreu, não sabemos com certeza onde Jesus estava. Mas pouco depois, ele apareceria num vilarejo ao norte, chamado Nazaré. Em que tipo de mundo aquele garoto cresceu? Para descobrir isso, eu vou até lá. O maior mistério, quando se trata de Jesus, envolve sua infância. É quase inteiramente desconhecida. Mas Nazaré foi sua cidade natal. E é aqui que começam a surgir novas pistas. A Nazaré de Jesus era uma pequena comunidade, muito pequena. Eu considerava uma espécie de operário de classe média ou algo assim. Mas seu mundo era bem diferente, ele era pobre. Segundo o Novo Testamento, Jesus pertencia a uma grande família de camponeses. Sua mãe Maria teve 5 filhos e várias filhas. O Evangelho de Mateus também diz que Jesus seguiu a profissão de José, seu pai, um carpinteiro. Mas por causa de uma tradução ruim de um antigo termo grego, as pessoas podem ter uma ideia errada sobre isso. Na Bíblia, Jesus é chamado de Tecta, e muita gente concluiu que significava carpinteiro. Mas o termo significa construtor, e nessa parte do mundo constrói-se com pedra. Bem no meio de Nazaré, acharam uma pedreira antiga de 2000 anos. Dá para ver os cortes na pedra, de onde extraíam o calcário que usavam nas casas. É muito fácil imaginar que Jesus esteve aqui. José e Jesus podem ter sido pedreiros, e não carpinteiros. Isso significa que fizeram a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Talvez até no mesmo lugar. Outra pista sobre a infância de Jesus está quase a 6,5 km de Nazaré. É uma cidade judaica chamada Séforis. Estava sendo construída quando Jesus era menino. Séforis era uma grande e rica comunidade, construída para aristocratas judeus que cooperavam com Roma. Basta olhar para Séforis para ver a influência de Roma. Mas não foram os romanos que construíram esse lugar, e sim pedreiros judeus locais. Acho que Jesus pode ter trabalhado aqui, lado a lado com seu pai, José. Não como carpinteiro, mas como pedreiro. Ele pode ter ajudado a construir Séforis quando era menino, sentindo não apenas o sol ardente, mas o peso da ocupação romana. Só há um outro vestígio dos primeiros anos de Jesus. O Evangelho de Lucas menciona o dia em que Jesus, com 12 anos, se afastou de seus pais em Jerusalém. E eles tiveram de procurá-lo. E finalmente o acharam no templo, entre os sábios, escutando-os e fazendo perguntas. E segundo o Evangelho de Lucas, todos que ouviam ficavam atônitos com sua percepção e suas respostas. Jesus cresceu entre pessoas que eram muito devotas, cercado por um mundo de poderosas crenças judaicas. Uma descoberta recente abriu uma janela para esse mundo, e eu quero saber mais. Então vou para o leste com meu amigo arqueólogo Brian Schultz. Nosso destino é uma área remota chamada Qumran, perto do Mar Morto. É um dos locais mais quentes e áridos da Terra. Em 1947, as cabras de um pastor beduíno foram parar numa caverna remota no alto dos penhascos de Qumran. Segundo consta, o homem a seguiu até lá e ficou surpreso ao ver alguns potes antigos na parte de trás da caverna, na maioria quebrados. Dentro, ele descobriu rolos de textos antigos. Eles ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Ali estavam documentos de 2000 anos detalhando as crenças de uma seita judaica chamada Os Essênios. E os restos da sua comunidade em Qumran também foram desenterrados. Isso está acontecendo em Jerusalém? De certa forma, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto foi uma mini-revolução para entender o mundo de Jesus.
Obviamente, era difícil viver aqui, nessa região inóspita. O que os motivava? Acreditavam estar vivendo no fim dos tempos, que o fim do mundo, como eles o conheciam na época, iria chegar muito em breve. Isso significava que Israel não teria mais nenhum soberano estrangeiro no poder. Terminava o mal. Deus governava a partir de Jerusalém. Essa é uma das principais diferenças porque Jesus... Brian relata que os essênios viviam as crenças judaicas de uma forma radical. Muitos grupos sociais Eles eram diferentes. obcecados pela pureza e pelo apocalipse iminente. Essas pessoas, obviamente, se preocupavam muito com a pureza ritualística. Por que isso? Um dos textos principais é Isaías 40, versículo 3, que diz: uma voz clamando na imensidão prepara o caminho para o Senhor. Acreditavam que precisavam vir para cá e preparar o caminho para o Senhor. Isso significava ser ritualmente puro. E a Bíblia nos diz que para isso é preciso se banhar na água. Para obter o que chamavam de água viva para seus banhos ritualísticos, eles precisavam captar as cheias sazonais. E eles não tiveram escolha a não ser projetar um dos aquedutos mais extraordinários do mundo. Puxa, então milhões de litros passavam por aqui? Exato. E chegava quase na altura daquela rocha. Era muita água. Vamos ter que rastejar para entrar no túnel. Cuidado com a cabeça. Está bem. Puxa, há locais em que os engenheiros essênios tiveram de canalizar a água através da rocha sólida para os banhos ritualísticos da comunidade. Estou no Santuário do Livro, no museu que abriga os manuscritos do Mar Morto. Esses textos são realmente inestimáveis, pois nos revelam algo do mundo judaico do primeiro século, de onde veio Jesus. Mas foi isso que inspirou Jesus? Teria sido ele um essênio? Para mim, a evidência dos pergaminhos revela que não era. A maioria dos textos é da Bíblia hebraica, essencialmente igual ao Antigo Testamento cristão. Também há registros detalhados das regras da comunidade. O que todas elas tornam claro é que os essênios eram uma seita judaica rígida e conservadora, que não permitia intrusos. Esse fato e suas obsessões apocalípticas os fazem parecer bem diferentes de Jesus. Era uma grande parte do mundo dele, mas de alguma forma não o envolvia. Ainda preciso descobrir o que transformou Jesus no que ele era. Para saber mais, estou a caminho do lugar onde ele viveu, ensinou e proferiu uma mensagem original e revolucionária. Soube que os historiadores têm dúvidas sobre a vida pregressa de Jesus. Mas de uma coisa tem certeza absoluta. Jesus chegou aqui por volta dos 30 anos e começou a ensinar e curar pessoas no litoral do Mar da Galileia. Ele não prega o apocalipse, nem está obcecado por pureza ritualística. Ele vivia numa época de ferrenha opressão romana. Mas, surpreendentemente, sua mensagem era de paz. Não consigo deixar de pensar nesses campos e neste lago. Foi isso que Jesus viu. Ele andou por aqui e aqui conversava com os discípulos. Foi essa paisagem que inspirou aquelas